aí galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo hoje a última análise de Fiona e Cake do final da minissérie, que aparentemente não vai ser uma minissérie por uma coisa que eles vazaram, né? E esse final de hoje dividiu várias opiniões sobre ele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like se vocês querem, sentem uma curiosidade ainda ou 50 sobre a série toda. Continuamos diretamente do que tivemos em Casper e Nova, Simon preso no corpo do Shermer do futuro de Oak procurando uma coroa, enquanto Fiona e companhia estão prestes a morrerem pelas mãos do escaravelho. E a maior teoria de vocês sobre esse episódio foi se o Lich realmente morreu, porque o bloco se formou em volta da cabeça dele, podendo ser uma prisão eterna, ou se todos os blocos que orbitam Golberry foram os antigos monstros primordiais, ou seus estudiosos como o Lich que o encontraram e foram transformados em pecinhas. Tudo isso é uma possibilidade. Só seria peculiar como cada um deles teria encontrado Golb, já que Simon e Lich só chegaram ali porque Golberry deixou, não foi por mérito de ninguém. Cheers significa saúde numa tradução literal, só que também pode significar olá, tchau, muito obrigado e etc. O inglês é uma língua bem preguiçosa para botar 30 significados diferentes numa palavra só. Mas em especial é o nome do programa de TV que passa nas televisões do mundo de Fiona e Cake desde o primeiro episódio, por também ser uma pseudo-manifestação das emoções e memórias do próprio Simon. O episódio começa com mais da história de Casper e Nova atrás da coroa, agora no espaço, sempre fugindo deles. Nova dá uma sugestão do que podem fazer, mas é claro que Casper tem uma ideia melhor que Nova decide seguir, deixando Shermer e Simon bem fulo dessa porcaria de coroa sempre escapar. Vemos uma versão futurista do gancinho vizinho e também vemos como a consciência do Simon está sendo projetada no corpo do Shermer, falando por ele enquanto o verdadeiro tá bem de boa jogando videogame na própria cabeça. Na cidade de Fiona e Cake, parecendo bem menor vista de cima, se é que ele é minúsculo assim ou é só uma representação, Escaravelho continua com sangue nos olhos assustando todos ali. Mas mesmo assustado, Gary acha que ele é gostoso. Não nega que é chola, né, Gary? Que mesmo de volta no mundo delas, precisam ser apagadas da existência. Aí Cake toma o cristal dele e começa a lançar os ovos dos criminosos que ele prendeu, algo que seria uma distração perfeita, isso se ele não matasse os caras, porque o humano nunca sentiu tanta raiva e ira pra terminar o trabalho como ele tá sentindo agora. Tava faltando um sanguinho nesses episódios recentes, né? Enfim, de volta à história de Casper Nova, a sugestão do Casper deu certo, e no mundo normal, 4 humanos normais e uma gata mágica não são suficientes pra parar o escaravelho, que recupera seu cristal e não vai só matar todos ali. Vai apagar aquele universo legal da existência, literalmente apagar. E um detalhe interessante é que essa antiga fonte da Berry que tinha no parque deles, agora foi transmutada na Golberry, como se Simon estivesse começando a aceitar que não existe mais só uma Berry para ser salva, ou tá influenciado pelo lugar onde ele está, já que as nuvens também parecem os blocos do Golb, eu não sei. E pra lidar com aquele genocida, Cake se estica num fucking Godzilla pra dar uma surra nele, ainda que não seja uma elasticidade fácil de se manter, principalmente pra uma gatinha que ganhou seus poderes de volta poucos dias atrás. Simon finalmente chega no capítulo final do livro onde podem realmente conseguir a coroa, mas para isso só tem duas escolhas. Deixar que Nova seja esmagada pelo portão para conseguir a coroa, ou beber uma poção mágica que irá salvá-la, mas fará ele esquecer dela para sempre. Que familiar, não é mesmo? Beth acha as duas opções uma merda, mas ao menos a coroa está bem ali agora, e Simon também não quer escolher nenhuma delas. Deveriam ter mais opções, e aí Beth solta que poderia haver um final diferente se ele não tivesse sempre escolhido as opções do Casper e nunca as da Nova na história. E mesmo que ele diga que os dois estavam atrás da mesma coisa, a coroa, Beth acha que ele não entende essas coisas por ser uma criança, uma facada para um homem que na verdade está beirando já os 60 anos. Explicando que Nova estava obcecada pelo Casper. E sim, eles se amam, mas não na mesma intensidade, o que não é necessariamente culpa do Casper, mas Simon concorda que ele deveria ter prestado mais atenção ou notado como ela estava se sacrificando por ele sempre, sempre e sempre, deixando o cérebro do Shermer que volta ao normal. E essa sempre foi a moral da história, senhores, fazer um paralelo à história de Simon e Beth, como ela sacrificou tudo da vida dela, o que ela realmente queria para sua vida, seus gostos e etc, só para poder ficar ao lado do Simon e fazê-lo feliz. O que sim, não é necessariamente culpa do Simon. Todo relacionamento tem alguém que ama mais, porque pessoas sentem com intensidades diferentes, e em alguns casos, com abismos enormes de diferença, como é o caso da Betty e do Simon. Porém, não dá pra tirar toda a culpa dele, porque Simon já era um homem totalmente adulto e crescido, não um adolescente ou uma criança como o Finn no começo da série, que sequer tinha pais ou alguém que lhe ensinasse humanidade e amor entre humanos. Ele não tinha nada disso. Mas Simon sempre teve, ele viveu na era comum e normal dos humanos. Ser um idiota no amor pra não perceber uma coisa ou outra, ok, mas deixar que alguém sempre se sacrifique sem nem
cogitar o que ela poderia querer, como dá pra ver isso no episódio de Jerry mesmo, é um problema bem grave de relacionamento. Assim como a Betty em algum momento deveria ter falado isso pra ele, não só agora o mandando pro corpo de outra pessoa no futuro pra mostrar o que ela sentia através de uma metáfora. Porém, talvez ela também fosse tão idiota de paixão que nunca pensou nisso, e só quando virou Golberry, tendo toda a eternidade pra fazer nada e pensar sobre a sua vida, que ela tenha notado esse padrão tóxico que os dois deixaram se propagar na relação deles. E querendo ou não, é muito triste pensar que se o Simon simplesmente tivesse ido pra Austrália com a Betty, ele talvez nunca achasse a coroa, jamais virasse o Rei Gelado e a Betty jamais virasse parte do Golby. Eles seriam um casal feliz e normal, isso até a Guerra dos Cogumelos matar os dois. Mas mesmo assim, seria bem menos sofrimento do que o que aconteceu na vida deles depois que descobriram a magia. Cakezilla continuava a surrar o escaravelho, mas toma um fruta golpe na barriga e é tirada de combate. E como Fiona não tem magia ou espada, Gary Marshall tenta o seu melhor, apanhando numa só. E aí ouvimos da boca de Fiona que ela realmente quer aquele mundo, mesmo sem magia alguma. Ela quer aquele mundo do jeito que ele é. Simon, enfim, volta para o seu corpo e sente muito que sempre tenha sido assim. Ela se sacrificando por ele e ele permitindo. Lembrando agora do dia que decidiram ficar juntos. Poderia ser diferente. Ele poderia ter ido para a Austrália com ela, pesquisar o que ela queria. E teria sido tudo muito mágico. Mas não foi daquele jeito que aconteceu. E Betty também fala com ele dizendo que fizeram suas escolhas. Podiam ter sido melhores, mas não se arrepende de nada. Ele foi uma experiência maravilhosa para ela. E ela foi tudo para ele. Com isso, o ônibus muda e já vemos Golberry partindo nesse ônibus. E as facadas continuam, né? Simon nem sabe ao certo se a Betty realmente estava falando com ele lá ou se foi só coisa da sua cabeça. E ele só realmente cogitou a voltar a ser o Rei Gelado porque achou que a sua vida não vale nada. Mas agora ele tá percebendo que a sua vida vale tanto e ele merece viver tanto quanto a Fiona e a Kiki. Ouvindo isso, Golberry mostra as ligações perdidas no celular, ficando feliz que ele conseguiu encontrar sua namorada, mas falando que o escaravelho está lá e pedindo para que ele não coloque a coroa. É por aquele mundo normal e sem magia que eles querem lutar, e se morrerem, morrerão juntos. Com essa situação, ele fica extremamente irritado e pensando se coloca a droga da coroa para tentar salvar todos daquele mundo ou não, terminando-a por jogar na Golberry caindo no Void. Ele nunca pediu por tanta responsabilidade assim, dando uma bugada e cuspindo bloquinho rosa. O mundo da Fiona e da Cake transformado num dente de leão multiversal, coisa que muito provavelmente foi obra da Golberry. Com todos prestes a morrer no mundo normal, Simon liga pra Fiona mais uma vez porque, antes de qualquer coisa acontecer, ele tem um presente pra ela, pegando o universo delas na forma de um dente de leão e colocando na própria cabeça pra entregar a elas, a quem pertence. O universo é delas, não é pra ficar na cabeça dele. E para que não fique sob a guarda de apenas uma pessoa novamente, ela faz um pedido e sopra cada uma das sementes, parando nas pessoas daquele mundo até nela mesma, e assim Golberry pega Simon e faz parecer que irá comê-lo, e ele agradece por aquilo, já que uma morte dessas seria um destino aceitável para o triste e depressivo Simon, que no começo da minissérie só queria falar com Golberry uma última vez porque era a única coisa que ainda fazia sentido para ele, o que ele via para fazer na vida. Mas ela o sopra para longe. Enquanto se distanciava, Golberry começa a brilhar azul e mudar de forma, coisa que aconteceu com o Golby, que era um bebezão vermelho, e ficou mais antropomórfico quando se fundiu com a Betty, mas aqui ela mudou novamente e ninguém sabe o porquê. Seria Betty abdicando da sua consciência que ainda estava lá para ser totalmente parte do caos do Golby agora que Simon entendeu que sua própria vida vale a pena e não vai mais ameaçá-la com a coroa? Ela poderia estar aniquilando a própria existência para que não tenha mais um deus do caos? Poderia ela ter a capacidade de voltar à sua forma humana para viver em algum outro universo? São muitas possibilidades. No meio do seu distanciamento, Simon passa perto de vários asteroides pequenos e quando ele toca nessas pedras, ele é meio que transportado para algum universo que existe, como os que eles passaram ou aquele universo do parque aquático daquele episódio que quase todo mundo odeia. E claro que ele escolheu um para voltar para Oi, do lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Eu tenho certeza que a história de Casper e Nova foi crucial para o Simon perceber que, acima de tudo, ele e Betty tinham seus defeitos. Eles não eram um casal perfeito, e mesmo não sendo perfeitos, o amor deles era como se fosse. Mas é isso. Ponto. Acabou. Eles foram um capítulo incrível da vida um do outro. Betty foi a primeira a aceitar isso. E Simon precisava aceitar também. O universo não foi injusto com eles. Apenas fizeram escolhas não tão boas que, no fim, levaram àquela situação a qual eles não podem mais voltar atrás. Detalhe no caracol FDP que aparece em quase todo episódio. E com sua mão liberta, Prisma vê que o universo delas é legítimo agora, e por isso, Escaravelho não pode mais apagá-las nem seu universo, forçado a restaurá-lo. Caindo até um telefone do chefe dos chefes para informar que aquele universo foi canonizado e ele não pode mais fazer nada sobre. Infelizmente, a minissérie acaba sem conhecermos o chefe do Prisma. O inferno, viu? E também tem a teoria de que o próprio Golberry possa ser o chefe do Prisma e estava se transformando para assumir a forma do chefe do Prisma. Gente, é muita teoria.
Fiona pergunta pro Escaravelho se tem ressentimentos, né? Ele tava fazendo o trabalho dele, mas tem ressentimentos sim. Ele pode não apagar aquele universo como queria, mas vai destroçar todo o castelinho de areia do Prismo com as suas próprias mãos. Pois é, Prismo, você estava certo, ele não é legal. Já pensando em fazer algo pra ajudar. Simon voltou são e salvo pra terra de O. Prismo mandou o tanque do mundo dos vampiros com o Baby Flame dele. O bebê tá salvo. Também vindo com Jay, Pequena Destino e o esquilo medonho, não que seja o suficiente. Mas aí Fiona come os morangos de crescimento do esquilo pra chutar a barata, e a Cake ainda vira um martelo gigante muito semelhante ao dela no seu primeiro sonho do primeiro episódio, dando uma bela martelada de guerra no bicho, já se quebrando inteiro, e quando roubam seu cristal, Cake o transforma num ovo pra parar de causar problemas. Assim, eles salvam seu mundo e deixam os visitantes ficarem por lá mesmo. Bem melhor que um mundo pós-apocalíptico em que nenhum banheiro funciona. E tudo acaba bem quando termina bem, ou mais ou menos. Todos ajudam na reconstrução da cidade e Cake, mesmo que o mundo não seja mágico, ela continua com seus poderes mágicos. Simon começa a viver sem pensar mais no passado, os criminosos interdimensionais do Escaravelho continuam de boa por lá, os que sobreviveram pelo menos, né? Fiona ainda mantém contato com o Simon pelo celular, o povo da cidade começa a protestar contra Hannah Abdir, não que ela se importe, Destiny e Jay ficam muito bem juntos, Fiona entra para a equipe de patinadores de rua, Simon melhora ainda mais sua exposição do século XX dos humanos, e aquela sua fã número 1 começa a desenhar Casper Nova, podendo ser ela a escritora daquele livro Séculos no Futuro, ou Golbery criou e plantou aquilo ali propositalmente, vai saber. Gary começa a vender seus doces numa van mesmo, Escaravelho foi rebaixado a ser assistente ou empregadinho do Prismo, felizmente Simon começa a fazer uma terapia muito necessária, e claro que Fiona começou a plantar junto do Hunter para esse casal poder sair também um dia, né? E isso tudo foi Fiona e Cake, gente, uma série que acabou não necessariamente com um gancho para a segunda temporada, por mais que muitas pessoas apostam que vai ter, e eu vi muitas pessoas que adoraram esse final e pessoas que não gostaram dele. E ambos pelo mesmo motivo, por ser feliz demais, sem nenhum problema, já que no fim original da série terminava com uma perda colossal pro Simon, ou o Fernie indo de comes, ou até que foi muito fácil de resolver as coisas pra eles. Já eu acho que foi uma maneira criativa deles resolverem tudo, já que como minissérie, né, a ideia inicial foi uma minissérie, o arco que eles começaram tinha que ser totalmente fechado agora. Então assim, eu dou um extraordinário pra ele, muito bom mesmo. Eu só não acho que é o meu favorito. Os meus episódios favoritos da minissérie foram O Rei do Inverno e também Jerry. E pra esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado das análises que tiveram. Eu claramente vou falar se for renovada para a segunda temporada aqui. Eu gostaria muito. E como spin-off que veio do nada, foi algo que superou demais minhas expectativas em todos os episódios. Comentem o que vocês acharam da série no geral. E até o próximo vídeo.